Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que, baseado no que nós acabamos de cantar, que Deus é bom, abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum e todos juntos vamos ler apenas um versículo. Eu sei que o momento é de reflexão na palavra do Senhor, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 7. O que acabamos de cantar, aprendemos à luz da palavra do Senhor. Vamos juntos? Naum, capítulo 1, verso de número 7. Vamos lá? Angústia, e conhece os que nele se... Vamos de novo? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, porque Ele nos deu vida neste dia. O Senhor é bom, porque ao sairmos de casa nós tomamos café, comemos pão, outros advérbios talvez que havia na mesa. Deus é bom. Deus é bom porque tem nos dado família. Deus é bom porque tem nos dado a igreja. Deus é bom porque tem nos dado um pastor tão ilustre. Deus é bom porque tem reservado para nós o céu, a vida eterna, quando nós nunca mais morreremos. O Senhor é bom. E nós estamos nesta manhã para celebrar a bondade de Deus na vida da SAF desta igreja. 38 anos, minha idade. Minha idade. Ai, ai. O tempo passa muito rápido. E Deus é muito bom. E pelo fato da bondade de Deus ser imensa, imensurável, não pode ser contada, não pode ser medida. Deus é bom. E há um cântico que diz que Deus é bom o tempo todo. E é mesmo. Mesmo nas horas difíceis, nas horas complicadas, nas horas das perdas, Deus continua sendo bom. E Ele é tão bom que nos dá a sua palavra para a gente meditar. E eu quero lhe convidar a abrir no livro de Judas. Talvez você nunca tenha lido esse livro. Judas, só tem um capítulo, antes de Apocalipse. Judas, eu vou chamar capítulo 1, porque só tem um capítulo, não há referência se é capítulo 1, 2, 3, são apenas 25 versículos. Então eu lhe convido a abrir na epístola de Judas. Esse Judas é irmão de Tiago, meu irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. E ele escreve este livro. Assim como o texto de 3 João, de 2 Pedro, Judas também, e junto com Apocalipse, vai tratar da situação que estava enfrentando a igreja naqueles dias, primeiro século, aproximadamente, no ano 69 a 75, não há como precisar exatamente, a perseguição que estava a igreja sofrendo com os falsos ensinos. Nós não vamos ler os 25 versículos, mas eu quero que você leia comigo dos versos, apenas 2 versículos, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Judas, versículos 3 e 4. Eu queria convidar os irmãos, se não for incômodo, se colocarem de pé mais uma vez. E nós vamos ler todos a uma só voz, celebrando o nome do Senhor. Judas, versos 3 e 4. Vamos ler? Leiamos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduzirão, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus
e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quem crê nesta palavra, diga amém. Senhor Deus, a palavra é tua, o poder é teu, a glória é do Senhor, e o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque o Senhor é um Deus soberano. Mas nós te pedimos humildemente, trates conosco nesta manhã, que o Senhor traga alento ao nosso coração e desejo de continuar batalhando, lutando pela fé evangélica, oriunda da nossa crença na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz alento ao nosso coração, aquietes a nossa alma, e a despeito das minhas debilidades, limitações e carências, eu te peço que o Senhor nos use agora como instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra como ela se apresenta. Portanto, nós pedimos também que nos perdoes os pecados, como já fizemos, e que nós possamos continuar em triunfo, servindo ao Senhor com alegria, quer seja como SAF, quer seja como PH, como igreja do Senhor Jesus, que nós possamos prosseguir fielmente até o dia de Jesus Cristo. Assim nós te oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Todos os dias, não há um dia que nós não recebamos informações diferentes pelos meios de comunicação. E parece que nos últimos 20 anos, a comunicação se tornou tão estreita que o que acontece lá no Oriente Médio, em poucos segundos a gente conhece aqui, toma ciência na América. As coisas estão acontecendo muito rápido e as mídias sociais notificam toda sorte de informações, coisas boas e coisas detestáveis, indesejáveis. Como resultado do que comumente ouvimos, surge uma indagação, surge uma pergunta, surge uma interrogação. O que nós fazemos com aquilo que ouvimos? O que é que nós fazemos com aquilo que ouvimos? Que atitudes tomamos diante das informações recebidas, as mais variadas? Será que eu e você temos nos preocupado na atualidade com o conteúdo que nós recebemos através das informações as mais variadas? Até dentro da própria igreja, ou ouvindo alguns cultos de algumas igrejas, será que nós nos preocupamos em atentar para a palavra do Senhor, para aquilo que ela ensina, e que deve ter cuidado, eu e você que devemos ter cuidado, para não passar à frente o que é falso? Estamos vivendo numa época que nunca se falou tanto sobre fake news. Mas você pode ver a palavra do Senhor e chegar à conclusão que a palavra fake news nós encontramos no Antigo Testamento. Encontramos exatamente lá no livro de Êxodo, capítulo de número 23. Êxodo, capítulo de número 23, nos diz assim, começando no verso de número 1, sobre a questão das fake news. Então, as notícias falsas não são privilégios para os nossos dias. Desde o passado elas são presentes. Diz assim, verso 1 do capítulo 23 de Êxodo: não espalharás o quê? Notícias falsas. E numa das traduções em inglês está escrito lá, fake news. Você não pode espalhar fake news. Quando olhamos para o texto que nós lemos, quando percebemos o que nós acabamos de ler, quando Judas instrui a igreja acerca das notícias falsas, dos ensinos errôneos, das considerações contrárias à palavra do Senhor, vem à nossa mente uma interrogação segunda. O que é que nós pensamos sobre a verdade? Se você olhar a palavra do Senhor, Provérbios 23, 23, diz assim: compra a verdade, não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então ele está dizendo que a verdade deve ser comprada. E quando fala comprada, é entendida e aplicada ao coração. E uma vez entendida e aplicada ao coração, ela não deve ser desprezada. Abra um parênteses aqui. Como tem sido sua caminhada diária? Eu tomei uma decisão, sabe, reverendo Felipe, lá em casa, de não mais ouvir jornais nos canais fechados.
Não devo falar o nome de nenhuma rede de televisão, mas vocês conhecem redes famosas que têm os canais fechados que se acessa por TV por assinatura. Eu resolvi não mais ouvir. E agora o que é que eu escuto? O que é que eu vejo? Se não um culto em coreano, que eu não entendo nada. Entendo somente quando ele fala Nihon Haseyo, Kamsahamnida, só isso, o resto eu não entendo mais nada. E vídeo de viagem. Não posso viajar, mas fico me deliciando com a criação que Deus fez. E me alegro com aqueles que viajam. Sua esposa chama? Falar com a irmã Kézia, quando eu cheguei, dei um abraço nela, ela disse, hello, que tal? Irmãos, um negócio fenomenal. Buenos dias. Gosto de ver essas coisas, porque as notícias que trazem dano à nossa mente, eu resolvi não mais escutar. Isso reflete o fato de que a verdade é um bem precioso. Você sabe disso. A verdade é um bem precioso. João Calvino, falando acerca da verdade, ele disse o seguinte, a verdade de Deus é única. Única. Ainda que o mundo inteiro fosse incrédulo, a verdade de Deus permanece inabalável e intocável. Afinal de contas, nós temos aprendido à luz das Escrituras que o nosso Deus é o Deus da verdade. Salmo de número 31, não precisamos abrir. Ele nos deu a sua palavra que é a verdade. Salmo 119, 158. E mais, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o meu Senhor, e eu entendo que o seu Senhor e o seu Salvador também, a Bíblia nos diz lá em João capítulo de número 1, verso 14, que Ele, Jesus, é cheio de graça e de verdade. A Bíblia também nos explica, nos instrui e abre a nossa mente para entender que a mensagem da salvação que nós abraçamos é a mensagem da verdade. E que o Espírito que testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, com o nosso Espírito, é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Porque por crer na verdade, o salvo está livre da condenação ultrajante do inferno, da morte eterna. Ironicamente, os ataques mais mortíferos contra a verdade são drapejados contra a igreja pelas pessoas ou por algumas pessoas que estão dentro da própria igreja, que têm torcido a verdade, que têm tentado mudar a verdade. Pessoas que invadem as nossas igrejas, que usam de todas as artimanhas, infelizmente demoníacas. Aquilo que Paulo diz, pessoas que estavam no nosso meio, que ele disse, e eu falo até chorando, que são inimigas da cruz de Cristo. Pessoas que povoam nossas igrejas. Sabe, meus queridos irmãos, à luz do que nós lemos, a Bíblia também nos diz que no meio da igreja haviam pessoas que trouxeram um grande dano à igreja, sendo redundante mesmo. Pessoas que estavam na igreja que trouxeram dano à igreja. Por exemplo, você deve estar lembrado de Diótrefes. Capítulo 3, ou capítulo 1 de 3 João. Só tem um capítulo também. Diótrefes era um problema. E semeou fake news dentro da igreja, na época. Você deve estar lembrado, por exemplo, de Alexandre, o latoeiro, que Paulo diz que causou muitos males. Você deve estar lembrado de Himeneu, 1 Timóteo capítulo 1. E Paulo diz que entregou a Satanás para que ele pudesse ser sacudido, maltratado pelo seu erro. Então, os falsos agentes espirituais estão a nos cercar, a nos espreitar em todo o tempo. E eu queria nesta manhã lhe desafiar à luz do que nós acabamos de dizer, que através desta missiva, Judas quer nos chamar a atenção acerca do batalhar pela fé evangélica. E ele nos diz assim, e você pode, não precisa ler, eu quero ler para você. Judas nos diz assim, verso de número 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Igreja Presbiteriana do Farol, que representa a Igreja Presbiteriana do Brasil nesta terra tão bonita, tão deleitosa, tão deliciosa, que é o estado de Alagoas e a cidade de Maceió. A Igreja Presbiteriana representada por vocês e por tantas outras igrejas nesta cidade, tem o dever de batalhar pela fé evangélica. Nós fomos comissionados por Deus para lutar, para defender a palavra do Senhor. E muito mais ainda, a SAF desta igreja. Mulher é um negócio fenomenal, não é, reverendo? Mulher é um negócio fenomenal. Eu estava dizendo, não tem nada a ver com o sermão, mas eu estava dizendo para minha esposa, nós vamos completar 34 anos de casado. Eu sei que tem irmãos aqui que têm 80 anos de casado, 92 anos de casado, mas eu ainda tenho só 34. E eu estava dizendo, a gente conversando uma noite e começamos a rir, e o filho, eu tenho um filho casado e um filho que mora conosco. Ele disse, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos na nossa DR, discussão relacional. E a discussão era a seguinte, ela disse, se você morrer, você case de novo, por favor. Eu disse, mulher, eu não quero casar de novo. Eu não vou jamais encontrar uma mulher com tanto defeito como você. Não dá para casar de novo. Os mesmos defeitos vai ter? E ela olhou para você, e eu? Eu disse, pior ainda, aí é que você não vai encontrar mesmo na face da terra um igual a mim, cheio de defeitos. O que é que tem a ver com Judas? Judas está dizendo, mesmo que você tenha dificuldades com relação ao comportamento, com relação à sua maneira de ser fleumático, de ser sanguíneo, o seu temperamento, você precisa batalhar pela fé evangélica. Então, qual é o desafio que a palavra nos traz? Como podemos batalhar pela fé evangélica? Em primeiro lugar, para batalharmos pela fé evangélica, nós temos que ter conhecimento da luta. Você e eu precisamos ter conhecimento das lutas. E da luta que nós enfrentamos diariamente como igreja do Senhor Jesus. E você, onde você mora, lá no prédio onde você reside, na casa, sei lá onde, você andando a pé, de ônibus, de metrô, de avião, de helicóptero, você enfrenta todos os dias lutas. E na caminhada cristã nós enfrentamos lutas. E nós precisamos estar atentos para a luta. Olha o que é que Judas nos diz, olha o que é que ele nos fala. Amados, quando eu empregava, verso 3, toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a falar com vocês sobre a luta. E no capítulo 4 ele diz, ele revela, ele aponta, ele nomina que luta nós vamos ter. E ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Onde eles se introduziram? Na igreja. No dia a dia. Na caminhada do povo de Deus. Você tem que ter consciência da luta. Irmãos, se você pensa que a vida cristã é uma colônia de férias, você precisa mudar de religião. Porque cristianismo envolve cruz, dificuldade, lutas, de sabores, perseguições, incompreensões. Somos rechaçados, somos desprezados. Acerca dessa luta, Steve Lawson é um escritor, ele já esteve no Brasil várias vezes, nos congressos da editora Fiel. Ele diz o seguinte, estamos no mundo, fazemos parte do mundo, mas não somos do mundo. Devemos ter o barco na água, mas a água nunca pode estar dentro do barco. Isso quer dizer que nós temos que ter consciência. E neste barco que anda por este mar da existência humana, há momentos de calmaria, mas também há momentos de tempestade. E então eu preciso ter consciência da luta. Então você que veio nesta manhã, tenha consciência de que para seguir Jesus, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas. Mas o apóstolo Paulo diz que mesmo diante das lutas, nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo. Então se anime, tenha consciência da luta. Há uma segunda lição que que Judas nos traz ao coração.
Por que batalhar pela fé evangélica? Como podemos batalhar pela fé evangélica? A primeira resposta a estas duas indagações, acabamos de dizer: nós nos damos consciência, ou nos damos conta, de que nós precisamos batalhar quando nós temos consciência da luta. Segundo lugar, por que batalhar pela fé evangélica? E como podemos batalhar pela fé evangélica? Podemos batalhar pela fé evangélica quando nós evidenciamos os falsos ensinos, as fake news, os ensinamentos errôneos. E eu vou lhe dizer que a sã doutrina está sob ataque, ataque mortal, ataque feroz do inimigo. Nós estamos vivendo no meio da igreja, e eu tenho certeza que o reverendo Felipe, preocupado com o bem-estar de cada um de vocês aqui, ele tem visto que a nossa doutrina, a doutrina bíblica, vive sob ataque. E ataque medonhos. Tudo começou no Jardim do Éden, lembra os ataques? Começou pelo ataque da serpente, que ela chega para Eva, e não vamos tecer nenhum comentário nem sobre Eva, nem também sobre Adão, mas ela disse: olha, eu queria lhe falar algumas coisas, Evinha. Talvez ele chamasse ela de Vavá. Vavá, eu tenho uns negócios para lhe dizer. Olha, tem uma árvore lá que teve alguém que disse que não pode comer, né? É porque ele não falou toda a verdade. Se você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai ser semelhante a ele. Não tem nenhum problema. Um frutinho de nada. Tudo começou lá. O levantamento da falsidade. Depois persegue o povo de Deus quando sai do domínio de Faraó. E você conhece muito bem. Depois de Êxodo, capítulo de número 13, capítulo 14. Novamente se levantam os falsos mestres para combater o ensino do povo de Deus, que foi deixado por Moisés, que lá no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, verso 1, o povo estava dominado pelo Egito, estavam escravos. 400 anos se passaram, não havia mais nenhuma menção da palavra do Senhor. Haviam todos esquecidos do que seus pais, as gerações passaram. Várias gerações se foram, eles não tinham mais conhecimento. E Deus levanta então Moisés, levanta Moisés para falar para o povo. Para falar sobre a verdade da palavra do Senhor. E ele diz assim: havendo Deus, não é isso que ele fala? Desculpe, eu estou falando de Hebreus capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus, céus e terra. O que é que tem sido dito por aí sobre o ensino errôneo? Sobre os falsos mestres? Não, nós somos resultado de uma explosão cósmica. Não, nós somos... Você já ouviu falar sobre o Big Bang? Eu já vi. Outro dia alguém me perguntou: o senhor já ouviu falar sobre a teoria do Big Bang? Eu disse: não, eu ouvi falar sobre o Big Bang. Eu tenho até uma foto lá em Londres. Eu não estive em Londres. Não é isso que eu estou falando. O senhor não está entendendo? O senhor é muito do burrinho. Eu disse: claro. E as coisas começam a ser semeadas. O falso ensino começa a ser apresentado no meio da igreja. Olha que coisa errada, se nós não temos... Desculpe, reverendo Felipe, que eu vou falar. Tem dito que nós somos salvos, tem sido dito por aí, por algumas pessoas influentes que participam de algumas igrejas, que nós nos salvamos quando nós quisermos. O falso ensino tem sido propalado por aí. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é quando nós queremos, é quando Deus quer. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos entender que os falsos ensinos estão sendo pregados. Que o homem colabora com alguma coisa é mentira. A obra é de Deus. Foi Ele que nos escolheu, que nos chamou, que nos capacitou, e que nos programou, e que nos levantou, que nos impulsionou, para que nós fôssemos e dessemos muito fruto, falando da palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, Judas está dizendo: você precisa ter consciência da luta, mas você precisa identificar os falsos ensinos.
Você deve estar lembrado de Tetzel, secretário de um grande papa, se é que a gente pode assim chamar. E aquele papa introduziu as indulgências, dizendo que o perdão do pecado é comprado quando você joga a moeda no fundo da mala. Mas a palavra do Senhor diz que é fake news, é notícia falsa. Porque o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não é a moeda, não é o dinheiro, não é o legado financeiro que você possui, mas é Jesus se entregando na cruz do Calvário. Eu não posso abrir mão dessas questões. Tem sido dito por aí falso ensino, e nós temos que ter conhecimento das tramas dos falsos mestres, que morreu, acabou tudo. A palavra do Senhor diz que depois da morte segue-se o juízo. E o Senhor Jesus usa aquela parábola, aquela comparação, aquela analogia, dizendo: se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, você e toda a sua casa. Mas se você não crê no Senhor Jesus, você já está condenado. Louvado seja Deus, porque o Espírito nos visitou, e nós e nossa casa somos do Senhor por toda a eternidade. Somos do Senhor por todo o tempo. Mesmo que as pessoas digam que é mentira que este livro fala, mesmo que seja mentira que as pessoas digam que este livro prega, nós continuamos destemidos servindo ao Senhor. Finalmente, Judas vai dizer: para batalhar pela fé evangélica, nós temos que ter conhecimento da luta. Nós temos que ter conhecimento dos falsos mestres, dos seus ensinos falsos. Para batalhar pela fé evangélica, nós precisamos combater os falsos mestres. Não só ter conhecimento, não só saber que eles existem, mas precisamos combater. Há muitos anos atrás, no meu segundo ano de ministério, eu estava na igreja central aqui em Maceió, e me convidaram para fazer um casamento. Era um casamento de um rapaz e a moça, filhos de duas famílias que estavam frequentando a igreja central, não eram membros. E eu disse: olha, há uma determinação do conselho aqui da igreja que para fazer o casamento aqui precisam ser membros ou desta igreja ou de alguma igreja evangélica com referência dos seus pastores. Os pastores precisam referenciar, recomendar. E se nós fizermos num determinado lugar, o senhor faz? Eu disse: faço. E o dia marcado, um sábado, eu fui lá no casamento. E quando eu estava lá, estava um cidadão muito distinto da sociedade alagoana, e disse: você é pastor? Eu disse: sou pastor. Você é pastor de onde? Eu respondi: da igreja presbiteriana do Brasil, aqui na Rua Dias Cabral, número 74. Ele disse: me fala uma coisa, o senhor crê na Bíblia? Eu disse: de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros eu creio, piamente. E subscrevo tudo que está escrito. Embora que a minha subscrição não tenha tanto valor. Porque a palavra de Deus é verdade e não tem quem mude. Mas o senhor não acha que papel aceita qualquer coisa? Eu disse: agora é a hora. Mas falar o que para esse moço? Eu disse: de fato, o papel aceita qualquer coisa. Quando ele terminou, eu disse: de fato, o papel aceita qualquer coisa. Eu disse: como chama o seu pai e sua mãe? Me permita perguntar. Não me lembro. Vamos dizer: o meu pai chama Arisclênio e a minha mãe chama-se Aristóteles. Eu disse: é interessante, papel aceita qualquer coisa. Como é que você prova que você é filho da sua mãe e do seu pai? Ele parou, olhou assim e disse: é porque eu sou parecido com eles. Filho adotivo também é parecido com pai e mãe. Já viu? Papel aceita qualquer coisa. Aí ele disse: com licença, não dá para falar com o pastor é tudo igual. Aí se levantou, foi lá, tomou algumas coisas que tinha que tomar, voltou e disse: eu fiquei pensando no que o senhor falou.
Eu não tenho como provar que sou filho do meu pai e da minha mãe. Faça um teste de DNA. Agora, eu vou lhe dizer, o papel vai aceitar qualquer coisa. Lá o perito pode escrever alguma coisa errada. Agora, o livro que eu falei nesta manhã é um livro que permanece para sempre. E a palavra do Senhor diz assim: a tua palavra permanece eternamente. A palavra do Senhor não muda. E nós precisamos combater os falsos mestres. Por exemplo, a palavra do Senhor nos diz assim, lá no livro de Gálatas: tudo que o homem, capítulo de número 6, tudo que o homem semear, isto também ela é verdadeira. Se você semeia vento, diz um ditado popular, não é bíblico, você colhe tempestade. Se você é fiel, Deus permanece fiel, lhe abençoando. A palavra do Senhor nos diz acerca do perdão dos pecados, que eu já falei. E ela fala sobre combatendo o ensino errado. João combate o ensino errado, o apóstolo. Lá em 1 João, capítulo 1, no verso de número 5, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. No entanto, no verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu creio nessa palavra. A palavra do Senhor nos diz, nos fala, nos mostra que bem-aventurado, e tem uma lista de bem-aventurados. Bem-aventurados são os que choram. Macários são os que amam a justiça. Felizes são aqueles que honram pai e mãe. E eu não posso descrer desta palavra. Então combata. Se você conhece a palavra, se não conhece, comece a estudar. Comece a pensar. Não basta simplesmente ficar na defensiva. Temos que ir para a ofensiva. Temos que destruir todo o ensino enganoso. Temos que destruir tudo aquilo que não combina com a palavra do Senhor. Mesmo que custe a minha e a sua vida. Não podemos abrir mão das verdades da palavra do Senhor. E eu queria nesta manhã lhe desafiar em nome de Jesus, que nós precisamos ser capazes de reconhecer as diferenças entre o que é verdadeiro e o que é errado. Por exemplo, você conhece uma nota falsa de R$100? Eu só basta olhar aquela linha preta que é tracejada de cima a baixo. Tem outros detalhes, você precisa conhecer. A palavra do Senhor é a mesma coisa. A importância do discernimento. Só que para realizar tudo isso, nós precisamos do auxílio do Senhor. Do auxílio de Deus. Sozinho você não vai triunfar. Mas debaixo, sob a égide do Espírito Santo, nós vamos triunfar para a glória de Jesus. Portanto, minha palavra nesta manhã é esta: Deus é perfeitamente fiel, extremamente poderoso, infinitamente amoroso, para não permitir que seus filhos se distanciem da fé salvadora e nem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a caminhar esse trilho? Você está disposto a batalhar pela fé evangélica? Eu disse ontem para os homens, foi uma reunião muito agradável. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ter falado para os homens da UPH. E eu queria desafiar como desafiei a eles que estavam ali reunidos. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Isaías capítulo 55, verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Como termina o resto? Invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor, batalhe pela fé evangélica. E em nome de Jesus, esta igreja e a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por nossa cidade, por nosso país, por outros tantos recantos deste mundo, enquanto forem fiéis e buscarem a Deus, serão mais do que vencedoras, no nome precioso do Senhor Jesus. Que Ele abençoe sua vida, que Ele abençoe sua casa, que Ele abençoe sua família, que Ele abençoe esta igreja,
Que Deus dê graça ao reverendo Felipe, como pastor desta igreja, para que ele tenha sabedoria, conhecimento, discernimento, intrepidez, para falar da palavra do Senhor ao coração de vocês, trazendo cada um, cada dia, mais perto da cruz de Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. E toda a igreja diz? Amém. Glória a Deus.